Muito bem, estamos nós aqui para iniciar mais um dia de leitura do nosso desafio de leitura da Bíblia em 365 dias. A verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós temos aí fixo em nossa tela, no seu celular ou no seu computador, de onde você estiver ouvindo aí a nossa leitura, um versículo maravilhoso que nós nunca devemos nos esquecer, que está em Mateus, capítulo 22, versículo 29, quando o nosso mestre nos orienta, nos exorta, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, te convido, caso você não esteja ainda acompanhando a nossa leitura, que você já se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa leitura. Pode começar daqui, pode começar a partir desse vídeo e depois você vai retomando os anteriores. Acompanhe conosco a partir desse vídeo, vamos até o final. E no final você retoma o primeiro vídeo desse canal, acompanhando a leitura do Novo Testamento, para você fazer então a conclusão da leitura completa da Bíblia. Vamos iniciar a nossa leitura de hoje? O livro de Números. Nós já acabamos o Novo Testamento. Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora vamos iniciar o livro de Números. Espero que a sua vida esteja sendo edificada. Números capítulo 1. E falou mais o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação, dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, sendo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes do homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contareis segundo o seu exército, e tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem, que seja cabeça da casa dos seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco, de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadab, de Issacar, Natanael, filho de Zuar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone, de Dan, Aiser, filho de Amissadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos dos seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo homem de 20 anos para cima,
Todos os que podiam sair à guerra foram contados. Deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Os seus contatos, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seu pai. Assim, foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto
o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: Porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo a insígnia da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados dele, e o seu exército, e os que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, eram de 45.650. Todos os que foram contados deles, do exército de Ruben, foram 150.450, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas, assim como armarão as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente,
E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. E estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. E Aieser, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Asser. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois, a tribo de Naphtali e Airã, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, armaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-se diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de primogênito, que abre a madre,
entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amrão e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas, segundo a casa dos seus pais. De Gerson é a família dos libinitas e a família dos simeitas. Estas são as famílias dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima. Sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliabe, filho de Lael, e os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a família dos Amramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzelitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, era 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os serviços de utensílio do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E os príncipes dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo a tábua do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas, e os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente. Serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel, e
o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados os levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: Conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de rasgar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número de levitas que se deverão resgatar, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo. E Arão e seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos. Será todo aquele que entrar nesse serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho e por-lhe-ão por cima uma cobertura de pele de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para a libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e, com a coberta de pele de texugos, o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro de luminária e as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com o que servem, e envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe colocarão os seus varais.
Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima deles estenderão um pano de púrpura, e sobre eles colocarão todos os seus instrumentos com o que servem, os seus braseiros, os garfos e as pás e as bacias, todos os pertences do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugos e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção a cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis estipar a tribo das famílias dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar e se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos Gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de pele de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis a responsabilidade do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério, e contareis os objetos
que ficarão a seu cargo por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério, na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que dele foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual, segundo o seu ministério, o segundo e seu cargo, foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim finalizamos a leitura do dia. Eu espero você na próxima leitura. Até lá!